mas o time tem jogado muito mal. E eu acho que passa muito pelo trabalho do Milito. Porque, gente, vamos pensar, se fosse o Filipão fazendo isso aí, ele já teria rodado há muito tempo. Ficamos aí um tempo sem fazer vídeo, né? Devido aí à parada da Copa, das eliminatórias da Copa, né? Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. As nossas redes sociais são @sodagalo, só o Instagram é @sodagalo13. Eu gosto de começar falando jogo a jogo, né? Pegando aí o último jogo que a gente falou, foi até contra o Grêmio, né? A vitória culposa. Começar falando da classificação do Galo contra o São Paulo aqui dentro da Arena MRV. Foi um empate, né? O jogo ficou aí 0-0. Não foi um jogo muito vistoso do Galo, mas defensivamente o Galo foi muito bem. Defendeu, praticamente não deu muitas chances ao São Paulo, né? O Zubeldia, né, avançou muito as linhas ali do ataque e dificultou muito a saída de jogo do Atlético. E ainda teve ali no início do jogo, né, nos 10 minutos, 8 minutos, o Otávio machucou, né, o ombro dele saiu do lugar e ele teve que sair do jogo. Já tem até aí, não foi nada tão grave assim, ele teve realmente, foi uma luxação, saiu do lugar, mas conseguiu voltar. Então acredito que no próximo jogo contra o Fluminense, sem ser nesse final de semana, né, durante a semana que vem, ele já deve estar de volta. E aí o Batalha foi para volante, né? Não fez um jogo muito bom, mas ele continuou marcando, como é que chama? Calheri. Não foi um jogo muito de muitas chances, igual eu falei, foi um jogo bem equilibrado e o Galo foi inteligente, na minha percepção. No primeiro jogo ficou 1-0 com o gol do Batalha no finalzinho. E é isso, estamos nas semifinais, vamos pegar o Vasco. Nesse jogo, para mim, né, o Hulk e o Everson foram os melhores. O Everson, todas as bolas que foram nele, ele foi muito seguro, não deu rebote. E para criticar, eu ainda vou criticar mais o Bernard, tá? Mas não só nesse jogo, nos outros jogos, o Bernard me parece muito cansado, ele não consegue correr e pensar ao mesmo tempo, né? Parece que respirar e pensar ao mesmo tempo tá um pouco difícil para ele, tá com a perna pesada. Foi muito mal nesse jogo, o Scarpa também não jogou bem, mas enfim, o Hulk se sobressaiu aí no ataque e no caso, igual eu falei, que vem o Vasco. No final de semana, tivemos aí o Bahia. O Milito foi mais uma vez com um time misto, né? Cara, ele tem uma dificuldade enorme em adaptar o estilo de jogo dele com as características dos jogadores que ele tem em mão. Parece que ele não consegue entender, por exemplo, que o Palácios só tem que jogar, tipo assim, na ponta. Ele atrapalha demais o futebol do Scarpa, porque o Scarpa muitas vezes ele volta muito para marcar. Então ele não tá lá na frente sendo um atacante ou um ponta ou um meia direita de fato. O Rubens foi muito mal nesse jogo, coitado. E até quando o Saravia entrou, né, o Galo já tinha tomado um gol, o Saravia saiu machucado, né, chutou um prego lá. O Mariano também é uma crítica que eu faço desde o primeiro vídeo aqui do canal desse ano, que eu não renovaria nem com o Saravia, nem com o Mariano. O Saravia, na verdade, é uma grata surpresa, né, que esse ano ele vem fazendo aí um ano muito bom, né, uma temporada muito boa. Eu chamo ele de só raiva, mas ele tem marcado bem, né, tem feito bons jogos, mas o Mariano, infelizmente, eu nem renovaria nem no ano anterior, né? Para mim ele nem reserva, nem um bom reserva ele já era. O Galo tomou 3 gols, o time não marca, né? No meio campo, mais especificamente na volância, como o Galo não joga com um meia central, né? As linhas ficam muito espaçadas, então até o Scarpa, que é o ponta, volta para marcar, para compor essa linha.
e os volantes acabam ficando perdidos ali quando eles estão com a bola, porque eles tendem a jogar só para lateral, né? E só para pegar aqui um corte, cara, que isso aqui eu falei várias vezes antes do jogo começar. Ninguém fica impune colocando o Cadu de titular, cara. Ninguém. É derrota na certa. O Cadu entrou de titular, mano. Eu não sei o que o Milito vê nesse jogador que, tipo assim, é o que eu falo. Ele não consegue explorar as melhores qualidades do que ele pensa de jogo com as características de jogadores que ele tem na mão. Beleza, o Cadu corre, marca e tal, mas, cara, ele não é objetivo. Infelizmente, ele não tem qualidade para fazer gol, né? De certa forma, ele entra para ser o centroavante, mas, cara, ele não arruma nada. Ele pode marcar o zagueiro ali, mas, tipo, não arruma nada. Não é que ele seja ruim, mas é o que eu falo. O Milito não sabe usar o elenco que ele tem, né? Ele pensa muito no modo de jogo dele, sem pensar nos jogadores que ele tem, né? E explorar as melhores qualidades desses jogadores. O elenco do Galo não é ruim, né? Tanto que no início do ano muita gente falou que ia brigar pelos títulos e tal. Estamos brigando pelas Copas ainda, mas o time tem jogado muito mal. E eu acho que passa muito pelo trabalho do Milito. Porque, gente, vamos pensar, se fosse o Filipão fazendo isso aí, ele já teria rodado há muito tempo. Entende? Já teria rodado há muito tempo. Acho que o Sampaoli foi o técnico que a gente teve mais paciência, porque a gente sabia que ele era retardado, mas tem um grande detalhe. Ele treinou o Galo na época da Covid, então não tinha muita torcida, né? Não tinha torcida no campo, então ele não sofria pressão da torcida, né? Enfim, eu acho que, eu já falei isso outras vezes, eu acho que o Milito tem uma leitura de jogo péssima. Ele sempre faz escolhas ruins e ele não consegue ver e consertar isso durante o jogo. E aí é o que eu vou falar no próximo jogo, que pra mim ele é o maior culpado da derrota ontem, tá? Da derrota para o Fluminense. Enfim, devido a desgaste físico, né? Claro, acho que mesmo com a parada aí para as eliminatórias, então o Campeonato Brasileiro está sendo despriorizado nesse momento. Então ele escalou um time misto, o Galo jogou mal, marcou muito mal, tomou 3 gols e na verdade poderia ter sido mais, tá? Essa é a realidade. E para mim a decepção desse jogo foi o Palácios, que foi decisivo para o primeiro gol que a gente tomou, né? Por mais que a gente critique o Mariano, o passe do Palácios foi horrível e ele jogou mal, tanto defensivo, tanto ofensivamente, ele jogou muito mal. Enfim, e o Rubens também, que a gente tem essa esperança aí no Rubens, também foi muito mal. Mais uma derrota no Brasileiro, eu acho isso muito temerário, e não jogo tanta culpa no Milito. Aí a gente tem que jogar tanto na comissão técnica de fato, né, total, e na diretoria. Isso pode ficar caro se a gente for desclassificado aí, tanto na Copa do Brasil, tanto na Libertadores. Então, seguindo o quadro Jogar Jogo, chegamos na fatídica derrota de ontem, chegamos na derrota contra o Fluminense. E, cara, foi um jogo até equilibrado. Temos aqui mais alguns pontos para colocar na conta do Milito, mas eu não coloco tanto na escalação inicial. Eu, às vezes, acho até que a escalação inicial dele ele tem uma proposta de jogo, a gente consegue identificar. Infelizmente, né, o Fausto Vera a gente tem que colocar na conta do Milito porque foi praticamente a única contratação dele, né, que ele indicou. E o Fausto Vera, cara, é muito lento na transição ofensiva. Que para mim mata o Fausto Vera é a transição de passe dele, é muito lenta, ele demora demais, a bola tá com ele no pé, ele vê o cara para tocar, ele não toca, demora muito. E isso acaba atrapalhando a transição ofensiva, né? A gente até entende o porquê o Fausto Vera saiu do Corinthians, né? A torcida não gostava dele, nenhum técnico estava gostando dele, e eu acho que é por causa dessa lentidão, ele não consegue impor o ritmo,
né, de jogo. Mas para mim, falando do jogo, né, foi um jogo equilibrado, um jogo com poucas chances de cada lado. Claramente o Galo estava querendo explorar ali o Hulk. Acho que o Bernard nesse jogo, muita gente critica, mas nesse jogo ele foi até um pouco melhor, ele marcou mais. Mas com a bola no pé ele estava conseguindo fazer alguma coisa. No primeiro tempo ele estava meio mal ainda, mas depois ele foi entrando no jogo, foi encaixando alguns passes. Não foi o pior jogo do Bernard, lógico que a gente espera mais. Mas eu acho também que passa um pouco pela composição tática, igual eu falei no início do vídeo, do Milito. Acho que parece que todos os jogadores estão jogando improvisados, mano. O Milito parece que não sabe explorar as características dos jogadores que ele tem. Ele prefere impor a ideia de jogo dele do que adaptar a característica de cada jogador. E aí a gente pode colocar, por exemplo, o Scarpa nessa conta. E o próprio Bernard, que para mim ele joga melhor lá pelo lado esquerdo. Ele poderia fazer uma dobra com o Arana, né? Até no primeiro jogo contra o Cuiabá foi o único jogo que o Bernard jogou e ele jogou mais pela esquerda. E aí agora falando até do Scarpa e do Fuchs, né? O Fuchs jogou improvisado, não é um jogador da posição e acho até que ele não estava tão mal assim até a saída do Scarpa. E também leitura de jogo do Mano Menezes, né? Que tinha colocado o Arias ali no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele colocou o Keno. E aí o Keno ainda não tinha feito muita coisa, mas foi só o Milito tirar o Scarpa e colocar o Palacios que o gol aconteceu. Não durou muito, podem olhar aí. Na leitura de jogo que eu fiz, eu tiraria o Bernard sim, mas não colocaria o Igor Gomes. Eu colocaria o Palacios e recuaria um pouco o Scarpa mais para o meio. Poderia ali estar dobrando com o Palacios ainda, fazendo a função que ele estava fazendo, porque ele estava desafogando o Fuchs. Ele estava conseguindo voltar e eles estavam com 3 caras indo ali. E o Fuchs, cara, nenhum, nem se fosse o Saravia ele ia conseguir, né? Então isso é leitura de jogo. Se eles estão atacando muito pela ponta, os jogadores têm que se aproximar ali. E até a substituição do Scarpa, o Scarpa estava conseguindo voltar e ajudar muito o Fuchs. Foi o Palacios entrar, nós tomamos o gol exatamente nas costas do Fuchs. E cara, não é que o Fuchs estava jogando mal, mas, cara, é a leitura de jogo do Mano Menezes. O Mano Menezes viu que ali era a fonte. E às vezes, cara, às vezes não, na maioria das vezes, ele não faz o óbvio, ele não faz o simples. Conseguiu as vitórias, né, contra o Cruzeiro lá, no início, e foi campeão mineiro, né? Mérito dele porque não fez o simples nessa hora, né? Naquele momento. Só que ele nunca mais fez o simples. E esse é o problema do Milito para mim também, né? Eu já critiquei ele aqui várias vezes. Não só fazer o simples, a leitura de jogo dele durante todos os jogos é muito ruim. E tipo, para mim ele deu sorte só em 2 jogos, na final do Mineiro e contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio ele também deu sorte nas substituições. Foi até o Allan Kardec que entrou e fez a diferença, né? Mas, cara, se a gente for pegar no montante de jogos, ele só está se dando mal. Tanto que as críticas estão vindo, né? Então a gente não pode pegar ali 2, 3 jogos que deu certo, sendo que no resultado final não tá dando certo, né? Então, beleza, inovar faz parte inovar, mas muitas das vezes ele tem que fazer o simples. E até pegando isso, né, ele tem mudado um pouco a estrutura tática do time. A gente tem que dar o braço a torcer, né? Desde o primeiro jogo contra o São Paulo, que o Galo para mim jogou muito bem. A gente podia ter tomado o gol do Lucas lá, né? Uma cabeçada na pequena área que ele errou, mas a gente saiu com a vitória. Mas aquele jogo ali, para mim, o Galo foi muito bem. E ele não fez cagada nas substituições. Para mim, ele substitui os jogadores, o time piora. Sabe? O time já não tá tão bem. Ele substitui, o time piora. Isso é um fato. Não acho também que é hora de trocar o treinador. Acho que a gente tem que torcer aí para ele fazer as melhores escolhas, né? Eu costumo falar muito isso, para o Milito fazer as melhores escolhas.
Só que o cenário é muito complexo, né? Não é tão bom assim. Vamos ver, né? A Copa do Brasil hoje, falando hoje, é a nossa melhor chance. Claramente a gente teve uma evolução defensiva, melhorar essa transição ofensiva, né? Achar aí o lugar do Bernard e parar de fazer o Scarpa marcar o jogo inteiro, né? Voltar para marcar. E eu coloco muito isso na conta do Milito, sim, porque ele não tá sabendo fazer essa evolução do time, né? O time, ao invés de melhorar, piora. A maior crítica não é exatamente essa, é na leitura de jogo. E para mim o Milito erra muito na leitura de jogo, porque o Galo, ao invés de melhorar com as substituições, só piora. E ele colocar o Cadu, gente, não dá. Eu prefiro, por mais que eu não goste do Daverson, eu prefiro colocar o Daverson lá pra brigar, pra fazer gracinha, pra ganhar um cartão amarelo, do que o Cadu, porque o Cadu, cara, vai ser 1 em 1 trilhão pra dar certo. E o Daverson vai dar. O Daverson, o próprio Allan Kardec, que se mostrou ali no jogo, né, contra o Grêmio, mostrou um pouco mais eficiente. Se colocar qualquer um dos dois, pode ser que dê mais certo, né? A chance de dar certo é melhor. E isso é questão de estatística, não. É questão de qualidade dos jogadores mesmo. Por mais que os três se juntar hoje, né? Os três não dá um. Acho que o Kardec e o Daverson não é possível, né? É melhor que o Cadu. É isso, né? Esse foi o nosso quadro Jogo a Jogo. Vamos continuar sofrendo aí com as escolhas do Milito, na minha percepção. Não acho, igual reforçando, não acho que é hora de mandar o treinador embora, mas a única evolução que eu vi no Milito foi defensivamente. Defensivamente o Galo melhorou, tá? Contra o Bahia tivemos ali um revés, mas o time era misto e também eu acho que ele fez um pouco de escolhas erradas. O Rubens não funcionou, infelizmente, foi muito mal. Mas, tipo assim, contra o Bahia eu acho que a gente tem que relevar. Parece que o time do Galo é mal treinado, né? Então, tipo assim, a chance de dar certo contra o Bahia era muito pouco provável. Mas nos outros jogos que o time titular jogou, a gente teve uma evolução defensiva. Isso é um fato. Mas para mim o Milito faz muitas escolhas erradas, né? Uma leitura de jogo muito errada. Torcer para dar certo aí na Copa do Brasil, pelo menos na minha percepção. A gente ainda tem chance aí de passar contra o Fluminense, porque 1-0 é totalmente reversível. Minha opinião, eu acho que a gente tem que deixar o Milito até o final do ano, porque trocar de técnico aí não vai adiantar muita coisa. Pelo menos na minha visão. E os jogadores têm que entender isso também, que trocar o treinador também não vai resolver. Né? É tentar fazer o melhor aí pro Galo, né? Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, Jogo a Jogo. Falamos de 3 jogos. Para quem gosta aí de apostar, né? Hoje eu vou falar aí um pouco da Majestade Green. É um grupo aí no WhatsApp que, na verdade, envia aí dicas para apostar, né? Que tem maiores chances de dar certo. E aí é só você entrar aí na sua plataforma preferida, né? Vou deixar aí na tela depois as minhas apostas que deram certo. Realmente as dicas são assertivas e dá green. Em breve também eles vão lançar aí o grupo VIP, né? Com mais chances, com mais tipos de aposta. Mas aí é só você pegar a dica e apostar que vai dar green. Beleza? Majestade Green é o nome do grupo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. Valeu e até a próxima. Só da Galo!